Olá pessoal, tudo bom? Aqui mais uma vez é Tiago, sou integrante do PIBID, do IFRN Campus de São Paulo do Potengi. Também sou do projeto Matemática Online do Campus de São Paulo do Potengi. Hoje estamos no IFRN de Ceará-Mirim, Campus de Ceará-Mirim, na oportunidade de ter uma conversa básica, uma conversa mais específica, um contato mais iminente com os professores específicos do curso de matemática, mas também da questão epistemológica e pedagógica. Hoje estamos aqui com o coordenador do curso de licenciatura em matemática do campus aqui de Ceará-Mirim, professor Eric. Esse é o camarada que vai nos trazer as suas experiências. É claro que nós, como professores em formação, temos muito que aprender com vocês que já estão há mais tempo no campo matemático, nessa luta diária. E, a princípio, vamos pedir para que o professor se apresente sobre a sua vida, com o seu contato com a matemática. Professor Eric. Boa tarde, eu me chamo Eric, sou professor de matemática do IFRN Ceará-Mirim, licenciado em matemática, especialista em ensino de matemática e mestre em matemática. Perfeito, professor. Baseado nisso, eu queria fazer a primeira indagação. Sempre foi a sua primeira opção ser formado em matemática? Parece história de pescador, né? Mas desde pequeno, desde antes de eu me entender por gente ainda, eu sempre gostei de matemática e a partir do ensino fundamental já botei na minha cabeça que eu queria ser professor de matemática. Então já é uma longa história que eu venho construindo com ela, a partir do momento em que eu olhava para o quadro e fazia as coisas e via as coisas fazerem sentido, de uma simples operação. 2 mais 2 dá 4. Rapaz, é desse jeito mesmo, Que interessante. E aí, a partir do momento em que as coisas vão evoluindo, vê que tudo se encaixa, tudo ocorre daquela maneira por um determinado motivo, Então, isso foi me dando ânimo para prosseguir na carreira. E aí, chegou aquela velha história chamada vestibular. Então, fiz o vestibular pela primeira vez. Na época já era Enem, não sou assim então, sou mais recente, Então, já foi o Enem e aí fiz a primeira chamada, não fui aprovado na primeira chamada, Me inscrevi para o curso de matemática e não fui aprovado. E nesse meio tempo consegui uma bolsa de gestão financeira em uma outra instituição. E me inscrevi, me matriculei e quando cheguei lá, para iniciar a aula lá na primeira semana, como quem não quer nada, vou olhar aqui o site do Instituto, que inclusive eu fiz a graduação no IFRN Central. Sou fruto do Instituto. E aí, vou olhar aqui como quem não quer nada. Quando eu abri o site da instituição, a gente já estava na terceira chamada. Eu disse, meu Deus, eu não vi nem a segunda. Pode ser que de repente eu tenha até sido chamado e nem estava sabendo. Aí, quando eu olhei lá, que eu abri o link, 7 vagas, o curso de matemática. Aí eu disse, poxa, pode ser que exista chance. Quando eu fui olhar a lista, o meu nome era o segundo da lista. Aí pronto, aí o coração morreu de felicidade, Disse, vou-me embora fazer minha matrícula, não quero mais saber de gestão financeira. Vou lá curtir o meu sonho que eu já tinha projetado já desde criança. Perfeito, professor. O senhor, quando iniciou, também falou das suas especializações, sua história na matemática. E como docente, o que eu gostaria de saber primeiro, quanto tempo o senhor já tem dessa profissão e quais as matérias o senhor leciona aqui no campus? Hoje sabemos que o senhor está como coordenador do curso, mas também queremos saber que matérias o senhor adotava para lecionar. Bom, enquanto coordenador de curso, a história é um pouco diferente de ser só professor, Porque coordenador de curso vira meio que o resolucionador de problemas. Então é assim, ninguém quer pegar equações diferenciais, o coordenador vai lá.
dar aula de equações diferenciais. Ah, ninguém quer dar aula de metodologia de ensino de matemática. O coordenador vai lá dar essa aula de metodologia. Então, o coordenador fica meio que isso, cobrindo os panos, né, das disciplinas que ficam a serem repostas no curso. Então, é meio assim, mas o que eu gosto muito de trabalhar é com cálculo, com álgebra, laboratório de matemática, né? Então fico permeando essas áreas e de vez em quando dando um pulinho lá na matemática básica, né? Para voltar àqueles conceitos anteriores lá do início que os meninos ficam, por que o vértice da parábola tem aquela fórmula lá, x de vértice é daquele jeito e y de vértice é daquele jeito, por exemplo, né? Então de vez em quando gosto de ir lá falar sobre isso. Bom, o senhor também já nos deu uma breve história de como é estar à frente a coordenação do curso de matemática. E feito isso, eu queria saber se durante a sua formação, o senhor já participou de algum programa durante a sua formação acadêmica. Durante a graduação, eu fui bolsista do PIBID, né? Então, no segundo semestre, saiu o primeiro edital, e aí eu fui aprovado nesse edital e permaneci até o final do curso, né? Na época, o PIBID era um projeto mais extenso para os estudantes da graduação. E foi aí que eu, já no segundo período, fui para a sala de aula, né? Disse, caramba, esse é o lugar mesmo que eu quero, onde eu quero trabalhar, né? E aí era até interessante que eu de vez em quando compartilho com os meninos que certa vez eu estava num restaurante almoçando, e é engraçado que o professor sempre tem história para contar, né? Sempre passa por algumas situações. Aí chegou um estudante da escola que eu era bolsista do PIBID, e ele disse, professor, que bom encontrar o senhor aqui. Aí eu disse, rapaz, pois é, o que é que você anda fazendo? E aí ele disse que tinha continuado estudando, e ele disse, olha, vou dizer uma coisa para o senhor. Disse, que foi? Se o senhor foi o melhor professor de matemática que eu já tive na minha vida. Então, naquela época, eu estava como bolsista do PIBID. E depois eu fui refletir, né? Disse, por que será que ele diz isso? Né? Eu não tinha a responsabilidade de estar com ele diariamente, né? Naquele pensamento matemático, dizer, olha, você tem que ir por aqui, faça isso, faça isso. Era aquele professor que estava lá para auxiliá-lo, né? Ele tinha dúvida, então chegava, professor, como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente trabalhava com oficina, com minicurso, com outras estratégias. Aí depois eu fui refletir sobre isso, né? Eu disse, então talvez esse melhor professor tenha vindo disso, que de repente ele não tinha essas oportunidades com os demais professores que tinham essa profissão de carregá-lo nesse conhecimento matemático. Perfeito, professor. Sabemos que não é um trabalho tão fácil. Nós, como os professores em formação, podemos imaginar o quão duro é o trabalho de vocês, mas pertinente a participações em eventos, o senhor, como coordenador do curso de matemática, nós queremos saber o seguinte: como é incentivada a participação dos alunos em eventos acadêmicos, conferências ou atividades extracurriculares que relacionam com a matemática? Nesse tópico, né, aí entra a ajuda dos universitários, né? Eu peço sempre aos colegas, desde quando eu assumi a coordenação, um dos meus objetivos era que esse processo de pesquisa e extensão fosse desenvolvido, né, já que a gente trabalhava com o aspecto do ensino, isso não tinha problema, mas pesquisa e extensão era uma coisa que eu queria que fosse desenvolvida no curso, né? E aí logo em seguida, então, foram iniciados projetos de pesquisa, de educação financeira, né? Projeto de laboratório de matemática, projeto de extensão com o Enem. Então, esses aspectos começaram de matemática inclusiva, começaram a ser trabalhados no campus de uma forma que fizesse com que os estudantes estivessem nesses projetos, né? Selecionados através das diversas metodologias que cabiam aos orientadores fazerem, né? Então, a partir desse momento, né, começaram a surgir os projetos, e aí os estudantes também, de acordo com seus interesses, iam se candidatar ou não a essas vagas, né? Professor, sabemos que a cada dia nós estamos numa era tecnológica. Através da tecnologia podemos solucionar, construir novas metodologias de ensino. Baseado nisso, queríamos saber a seguinte indagação:
Quais os recursos tecnológicos estão disponíveis para apoiar o ensino da matemática e o aprendizado durante o curso? E se há, qual a abordagem da coordenação perante a isso? Bom, um aspecto que tem sido levado bastante em consideração, inclusive nas novas legislações, como a BNCC, por exemplo, é a informatização dos processos matemáticos, né? Então, esse aspecto é muito levado em consideração, né, aqui no campus pelos professores. Então, estou ministrando aula de cálculo agora, então sempre que possível eu levo os meninos lá para o GeoGebra, né, dizer, olha, vamos entender o que é uma integral definida dentro do GeoGebra, né, levar esses processos tecnológicos para o estudante, né, que a gente fala às vezes em tecnologia, mas pensa que tecnologia é só computador. Mas a partir do momento em que a gente está escrevendo no quadro, a gente tem também uma tecnologia, né, o uso de tecnologia. E aí a gente trabalha com essa perspectiva, né, da informatização, para que os estudantes não fiquem presos somente ao papel e à caneta, né? Então consigam pensar o que é que aquilo significa, consigam entender e a partir daquilo gerar conhecimento, né? E uma aprendizagem realmente satisfatória. Professor, na eventualidade de desafios, o senhor falou que sempre que existe uma dúvida, a visão tecnológica é importante para a área de cálculo. Mas na eventualidade de desafios no ensino da matemática dentro de sala, qual a posição da coordenação pedagógica? O que eles fazem para integrar e mediar melhor a construção de conhecimento para ensinar a matemática? Com relação a esse aspecto, a gente não tem muito problema de como se esses problemas são resolvidos, né? Fica muito na dinâmica do professor, sempre com a coordenação apoiando, né? Mas entra no aspecto da metodologia do professor, e aí a gente sempre senta para conversar com os estudantes, com os professores, quando é necessário, né? Quando vê que determinados problemas acontecem, mas via de regra os professores conseguem resolver em sala de aula. Mas entendendo também que a coordenação está sempre disposta a apoiar no que acontece e precisa ser resolvido para que os estudantes se desenvolvam e o curso consiga prosseguir. Perfeito, professor. Para finalizar, professor, é uma indagação que é feita a todos os professores que antecederam, que há um conselho, é uma dica que o senhor tem para nos passar. Qual o caminho que o senhor nos indica para futuros professores de matemática? Esse é um aspecto muito relevante também, né? E aí, quando eu estava na graduação, eu achava que para ser professor da licenciatura, terminou a graduação, é suficiente. Eu já posso dar aula então no ensino superior, né? E aí o destino fez meio que, nada disso, né? Ser o professor do papel é muito fácil. Então você vai para a educação básica, né? Lá fui eu, assim que terminei a graduação, passei no concurso do Estado, fui dar aulas no Estado, passei 4 anos já, né, com outras perspectivas do ensino de matemática, aprendi muitas coisas sobre diversas maneiras, tanto metodológicas quanto pessoais, profissionais. Então, tudo isso vai enriquecendo a nossa formação, né? A gente, quando chega um professor que já teve a experiência sobre aquilo que trabalha em outros ambientes, em outros níveis de ensino, é diferente daquele que sai, né, terminou graduação, mestrado, doutorado e já vai dar aula no ensino superior. Então é uma experiência diferente, né, e eu acho que isso ajuda muito quando a gente chega na graduação, né, que às vezes a gente não está preso só àquela coisa do teorema, da fórmula, né, você precisa ensinar isso. E aí, como ensinar isso depois, tendo em vista que boa parte dos concluintes que viram professores de matemática vão para a sala de aula, normalmente essa perspectiva é de educação básica, né? Então, como ensinar aquele processo que a gente aprendeu na graduação, que muitas vezes, se a gente for levar para as crianças, assusta, né? Dizer, rapaz, fórmula de Bhaskara, né?
que não deveria nem ser chamado assim, mas às vezes fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? E aí parece que fica meio que na cabeça do aluno, é isso porque está assim, né? Porque o livro diz que é assim, porque o professor diz que é assim. E aí é interessante até porque muitas vezes os próprios alunos na licenciatura, quando a gente está trabalhando sobre isso, eu vou e pergunto aos meninos, mas por que x é calculado dessa maneira? Né? Exato, então tem todo um contexto histórico, né? A pandemia que aconteceu, infelizmente, nos atrapalhou bastante no sentido de que muitos processos se perderam, né, nas turmas que iniciaram o curso nesse período ou que passaram boa parte do curso nesse período, e que a gente chega e vê que esses processos ainda precisam de um pouco mais de capricho, né, de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, isso é levado bastante em consideração de pensar no porquê matemático e não só tem até uma velha resposta que diz, é assim porque Deus quis, né? Então, né, não é assim porque Deus quis, tem uma justificativa para isso, né? Então, e em relação aos eventos também que eu lembrei que eu esqueci, ó, que legal. Sobre os eventos também, sempre que aparecem oportunidades, né, os professores também ficam de olho, e aí os alunos escrevem artigos, os alunos têm trabalhos aprovados, né, nos eventos que o Seminário Nacional de História da Matemática, né, participaram, CONEDU também participaram, os eventos aqui na Paraíba, né, então eles sempre também estão alertas e os professores nos auxiliando nesse processo para que eles também desenvolvam essa ideia da pesquisa. Bom, professor Eric, é só isso. Te agradecemos demais por toda a contribuição e esperamos contar com o senhor sempre para o campo matemático, para nos ajudar. Somos professores de formação e muito obrigado.